Fala galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando da apostila sobre relevos do Brasil, né? Apostila 1 ainda, beleza? Então nós vamos falar de relevo do Brasil. Rapidinho eu falo disso para vocês tranquilamente. Vamos lá então? Olha só, relevo do Brasil. Onde que está isso, professor, nessa apostila linda? Amigos, veja bem, relevo do Brasil está na página 77. Essa é uma aula para o primeiro ano, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no relevo do Brasil. É fácil mais. Olha só, primeira coisa que você tem que ver é que existe um aspecto geral. Então dê um aspectos predominantes. Não vou nem falar geral, falar aspectos predominantes do relevo brasileiro, certo? E aí, professor, diz aí para mim, quais são os aspectos predominantes? Você diz assim, predomina no Brasil, predomina no Brasil relevos baixos, certinho? Relevos baixos? Sim. Aí você vai dizer, olha só, predominam, né? No Brasil, relevos baixos. Por quê, professor? É fácil. Vamos primeiro num dado. Olha só, aproximadamente 98% do Brasil está abaixo dos 800 metros de altitude. Olha que fácil, certo? Beleza? Primeira coisa. Segundo, por que o Brasil possui relevo baixo? Você vai dizer assim, porque o motivo é que o Brasil possui estrutura geológica antiga e desgastada. Professor, desgastadas é a mesma coisa que erodida? Sim. Viu que fácil? Então é por causa disso. Então olha só, quando você tem longo período de erosão, de desgaste, você tem um rebaixamento da altitude desses relevos, certo? Então vamos continuar aqui. Quem são os classificadores do relevo brasileiro? São 3 classificadores, são 3 grandes classificadores, certinho? Do relevo brasileiro. Quem são eles? Vamos lá então. Um que desenvolveu sua classificação na década de 1940 é um sujeito chamado de Haroldo de Azevedo, certo? Ele só tem importância histórica hoje, porque ele usou critérios muito ruins, muito simples para classificar o relevo brasileiro. Então, deixa quieto. É só um dado histórico, uma importância histórica por ser o primeiro. Na década de 1960, você tem a classificação do Aziz Absegel. Aziz Absegel, certo? O Aziz Absegel, ele usando 2 critérios, o critério da geologia, o critério geológico e o critério da altimetria, ele observa que o Brasil tem 2 tipos de relevo. Tem planaltos e planícies, certo? Beleza? Então olha só, usando 2 critérios, a altimetria e o processo geológico,
critério geológico, ele analisa que tem 2 relevos no Brasil, planaltos e planícies. E o mais atualizado de todos, no final da década de 1980, é o tal de Jurandir Ross, Jurandir Sanches Ross, é a classificação dele. Ele utilizando o critério geológico, o critério altimétrico, o critério escultural e o critério locacional, ele vai dizer que o Brasil possui planaltos, planícies e depressões. Então você pode perceber que ele enxerga depressões aqui no Brasil, fato que não enxergava os outros 2, certo? Então é uma classificação do relevo bem mais criteriosa, porque usa 4 critérios, né? O critério escultural, estrutural, geológico, critério locacional e o critério altimétrico. Enquanto que esse daqui só o geológico, né, que é o estrutural, e o altimétrico. E esse daqui de cima, por curiosidade, só o altimétrico. Você viu como é fácil? Viu como é tranquilo? E aí, cada um desses daqui, deixa o Haroldo de Azevedo de lado. Esses 2 aqui, eles produziram um mapa, inclusive o mapa com certeza está aqui na apostila, na página 77. Se você folhear a apostila, que é muito bom para a sua saúde intelectual, né? Você folhear o material didático, né? Você vai perceber que existem, essa é a classificação do Jurandir Ross, né? E aí você tem aqui a apostila, pelo que tem aqui a do Aziz Abseguer, que são os 2 realmente importantes. Então você tem aqui 2 classificações. Você pode perceber que a apostila até deixou o Haroldo de Azevedo de lado. Como eu havia dito para vocês, só tem uma importância histórica. E você tem que saber, a partir de Jurandir Ross, o que é uma planície, um planalto e uma depressão, certo? Então vamos ver aí o que é uma planície, um planalto e uma depressão. É bem facinho, é bem simples, bem tranquilo. Vocês vão observar isso na sua apostila, essas definições. Segundo o Jurandir Ross, qual que é o conceito, os conceitos dessas unidades de relevo que o Brasil possui? Vamos lá, o que seria um planalto, segundo Jurandir Ross? Sempre segundo ele, planalto seria uma superfície acima dos 300 metros de altitude, seria uma superfície que sofre erosão, uma superfície que pode ser escarpada ou superfície mais plana. Se for escarpada, a gente vai chamar genericamente isso de serras. São as serras, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, que formam um tipo de planalto chamado de planalto cristalino. E se for topos mais planos, nós vamos chamar pelo nome de chapadas, certinho? Que também podem ser chamados por planaltos sedimentares. Então, se a erosão acontece em rochas cristalinas, né? Você vai ter o quê? Você vai ter serras. Se a erosão ocorre em rochas sedimentares, você vai ter o quê? Chapadas, que são uma superfície mais plana. Beleza? Segundo Jurandir Ross, o que é uma planície? Uma planície é uma superfície abaixo dos 100 metros de altitude, onde sofre o processo de deposição de matéria. Essa deposição de matéria pode ser via mar
e via rio. É o rio que deposita ou o mar que deposita com as suas águas. Se for via mar, planície litorânea ou marítima. Se for via rio, planície pluvial. Desculpa, pluvial é chuva, fluvial, rio, certo? Por exemplo, a planície litorânea propriamente dita, ou a planície do rio Amazonas, certo? Beleza? Agora, segundo Júlia de Ross, o que é uma depressão? Aqui no Brasil não tem depressão absoluta, então a depressão que tem no Brasil é depressão relativa. Você tem que dar um conceito de depressão relativa antes de falar o que é. Depressão relativa nada mais é que é uma superfície rebaixada em relação aos relevos vizinhos. Lembre que depressão absoluta que não tem no Brasil é uma região rebaixada em relação ao nível oceânico, certo? A depressão relativa, ela está numa superfície entre 100 metros e 300 metros de altitude, onde sofre um processo de erosão. A superfície de uma depressão é uma superfície plana com inclinação. É essa inclinação que determina a erosão. Enquanto que a planície é diferente, é uma superfície plana sem inclinação. É por isso que predomina a deposição, certo? Não entendi, professor. Olha só, vamos desenhar uma planície. Aqui é uma serra, aqui está uma planície. Você pode perceber que a superfície aqui, essa superfície aqui é plana, sem inclinação. E olha essa daqui, uma serra, e aí olha só. Aqui, observa aqui. Aqui você tem uma depressão. Aqui é uma planície e aqui é uma depressão. Por quê? Olha a inclinação. Essa inclinação é que determina a erosão. Essa não inclinação determina que o que cai é o que fica. Então, deposição. Planície, depressão. Beleza? Facinho? Próxima aula a gente volta falando dos solos brasileiros. Solos brasileiros, depois a gente fala. Um abraço.